Muito bom, bem-vindos ao canal Prof. Martins Bio. Vamos falar sobre teorias sobre origem da vida. Fique até o final, coloque as suas dúvidas no campo de comentários ou comente qualquer outra coisa que você gostaria de comentar sobre isso. Bem, nós temos que começar por Aristóteles, filósofo grego. E os filósofos gregos, eles sistematizaram as estruturas de raciocínio. Então, estruturas essas que foram usadas na observação da natureza e do homem como um ser ontológico e formado e com pensamento, tá? Então, eles postularam muitas coisas, e nós vamos falar aqui só sobre a origem da vida com relação a Aristóteles. De Aristóteles defendia a geração espontânea, e eu já vou explicar o que é. Então, assim, atenção aqui, primeira teoria científica sobre origem da vida. Para Aristóteles, tinha um agente passivo e um ativo. Esse agente passivo era a matéria e o ativo era a forma. Então, em outras palavras, tinha um princípio ativo e tinha a matéria inanimada. Quando os dois se uniam, surgia então o ser vivo. Então vamos imaginar aqui um lago, um lodo ali e tal, e surge o sapo. Então o lodo, a água, o vapor em volta daquele lago representam a matéria inanimada, tá? Mas o princípio ativo é uma força etérea que está no ar, é uma força vital que dá à matéria inanimada vida. Então, aí aquela matéria reúne, né, ela se reúne e forma um ser vivo animado, tá? Basicamente é isso, por isso geração espontânea, ou seja, é espontaneamente gerada na natureza. Nós temos aqui relatos atribuídos ao naturalista romano Plínio, né, que ele mostra insetos surgindo, mostra insetos surgindo de gotas de orvalho, tá? Gotas de orvalho, olha aqui, certo? Então tem o vapor desse lugar, aqui e tal, os elementos necessários para formar um ser vivo. Então, a ideia da geração espontânea, também conhecida como a biogênese, surgiu com Aristóteles. Anos mais tarde surgiram cientistas que defenderam a teoria da geração espontânea ou a biogênese. Um deles é o médico belga chamado Jean-Baptiste Van Helmont. Van Helmont, então, era um defensor da biogênese e ele chegou a fazer uma receita para produzir ratos e escorpiões. Então isso está documentado como um trabalho científico da época. E é claro, né, quando a gente fala isso em sala de aula, os alunos acham um absurdo. Mas, naquele tempo, os equipamentos necessários para a pesquisa científica e o avanço, então, dos cuidados em todo o procedimento laboratorial eram muito parcos. Então, evidentemente, nós estamos vendo o início do progresso científico. Então observem a receita, colocam-se num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas. E o trabalho diz assim, de preferência de mulher. Sobre elas espalham-se grãos de trigo, queijo e o resultado será que, ainda ele coloca em quantos dias? Em 21 dias surgirão ratos. Então depois de 21 dias eles passavam lá, estava cheio de ratos. Para eles então, camisa suja, trigo, queijo, certo? E mais a força vital, né, o princípio ativo, caía ali, né, se juntava com a matéria inanimada e surgiam ratos. Quais os problemas no experimento de Van Helmont? A observação do experimento, o acompanhamento do primeiro até o 21º dia, né? Então, tem que fazer um acompanhamento, fazer uma planilha e tal, com os resultados à medida que tudo for acontecendo. Outra coisa, o planejamento do experimento, quer dizer, eu só fiz a receita, certo? E será que essa receita não serve para outras coisas? Por exemplo, é um alimento de ratos?
né? Então, os ratos vão surgir em função dos alimentos. Observação e registro do surgimento e crescimento dos ratos. Ou seja, se em 21 dias surgem ratos, era interessante, se a geração espontânea fosse verdadeira, é interessante colocar lá o tamanho médio de cada um dos ratos à medida que eles fossem surgindo e crescendo. Então, faltou aqui precisão científica no experimento de Van Helmont. Anos mais tarde, então, um outro cientista chamado Francesco Redi, um médico italiano, fez o experimento em 1668. Então, esse experimento consistia então num frasco, dois frascos, né, iguais, um era aberto e outro era fechado, como vocês podem ver. Tá? E eles tinham os mesmos materiais. A gente pode notar aqui que esse experimento aqui já tem um pouco mais de rigor científico, né? Então tem um peixe e um pedaço de carne, aqui um peixe e um pedaço de carne. A diferença aqui é que um frasco era aberto e o outro frasco era fechado, tá? O detalhe aqui é que, como existia a ideia da força vital, né, Francesco Redi deixou uma tela para permitir a entrada do ar, ou seja, em outras palavras, permitir a entrada da força vital, do princípio ativo que dá vida à matéria inanimada. Como resultado, nós podemos ver aqui, nesse defensor da biogênese, certo? Que no frasco aberto, certo? Surgiam larvas oriundas das moscas, né? E aqui, no frasco fechado pela tela, não surgiam essas larvas, ok? Então, Francesco Redi era um defensor da biogênese, e o que diz a biogênese? Em latim diz homini vivo ex vivo, que significa toda vida vem da vida. Em outras palavras, todo ser vivo é originado de outro ser vivo. A hipótese testada por Francesco Redi: verme surge de estágios imaturos, larvas do ciclo de vida de moscas. Então, esse experimento foi bem sucedido e ele conseguiu levantar a bandeira da biogênese. Bem, vamos analisar um pouco mais o experimento de Francesco Redi. Bom, tudo começou com uma pergunta, né? As moscas voam ao redor das carnes deixadas ao ar livre, né? De onde surgem esses vermes que surgem da carne em decomposição? Aí nós temos uma hipótese, certo? Aqui foi a pergunta, agora nós temos uma hipótese. A hipótese é uma ideia sobre, é aquilo que eu acho mesmo, acho entre aspas, né? Então, ele colocou a hipótese dele aqui: os vermes são larvas que surgem dos ovos do ciclo de vida das moscas. Então, manter as moscas afastadas da carne prevenirá o aparecimento de larvas. Aí nós temos o experimento. Ele usou um grupo controle, que é o frasco aberto, tá? Por vários dias. Ele usou um grupo experimental, tá? E aí, nesse frasco, ele mantém fechado com gás e os dois são mantidos por vários dias. Então, no grupo controle, as moscas voam e as larvas aparecem. No grupo experimental, as moscas não chegam até a carne e nenhuma larva aparece. A conclusão é que a geração espontânea de larvas a partir da carne não ocorre. A hipótese é confirmada. E nós temos que levar em conta que a conclusão ela tem que responder à hipótese. Tá? A conclusão tem que fazer sentido na hipótese. Muita gente fala assim: eu tenho uma teoria sobre. Não, está errado, eu tenho uma hipótese sobre aquele assunto. Como sempre acontece, sempre vai surgir um cientista testando e retestando aquilo que vai sendo descoberto. E aí nós voltamos à biogênese, à geração espontânea, com esse cientista holandês aqui, Antoine van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, então, ele, trabalhando com microscópio, ele descobriu seres minúsculos, tá? E muitos deles tinham movimento. E ele alega aqui, que não poderiam surgir seres tão pequenos e tão simples a partir de reprodução, ou seja, um ser vivo originando outro ser vivo. Né? Esses desenhos aqui são desenhos originais de Leeuwenhoek.
Então esse é o microscópio que ele usou, que é um microscópio simples, com apenas um sistema de lentes, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que Leverrier, ele deu uma segurada na biogênese. Ele coloca ali, seres tão pequenos não podem vir de outros seres vivos. Mesmo protegendo com telas, ele colocou telas protegendo e surgem micro-organismos. Então, hoje a gente sabe que esses micro-organismos, eles são pequenos mesmo, e esse micro-organismo dá origem a outro micro-organismo, eles são microscópicos. E a tela não é suficiente, então, para impedir a chegada de novos micro-organismos, né? Então, a teoria da abiogênese ganhou vida. Se nessas ideias iniciais, certo? Sobre a biogênese e biogênese, nós podemos dizer que essa disputa aqui entre John Needham e Lázaro Spallanzani são as questões que nós mais encontramos nos concursos. Então eu vou começar aqui falando do experimento de Needham em 1745, um cientista inglês. Então ele usou o caldo de frango, certo? Ferveu por 30 minutos e depois ele tapou esse caldo de frango fervido, tá? E a conclusão que ele chegou é que surgiram, por geração espontânea, seres vivos. Surgiram, tá? Então, ele encontrou ali micro-organismos ainda vivos aqui nesse caldo, tá? Muito bem, depois eu vou falar disso aqui. E o experimento de Spallanzani, anos mais tarde, que é um cientista italiano, ele fez de duas formas, tá? Ele fez uma fervura simples, certo? Usou rolha comum, surgiram seres vivos. Depois, ele fez uma fervura prolongada, fechou hermeticamente, hermeticamente quer dizer, ele fechou bem fechado o tubo, certo? E mais a fervura prolongada. Então, a fervura prolongada de 1 hora e o fechamento hermético levou à morte dos micro-organismos. O problema no experimento de Needham, o defensor da biogênese aqui, ó, é que a pouca fervura e a rolha com furos foram problemas do experimento e que levaram ao surgimento dos seres vivos aqui, ou seja, pela pouca fervura ou pelos furos da rolha. Agora, o Spallanzani, então, fez esses dois experimentos aqui, mas Needham alegou lá na Academia de Ciências, dizendo que Spallanzani torturou a força vital. E agora, quem tem razão? Nesse debate, né, a gente pode observar que depois que Spallanzani fez os experimentos, ele quebrou os gargalos, né, e surgiram micro-organismos, certo? E o Needham, né, segundo ele, o princípio ativo se restabeleceu com a entrada do ar. Então, o Spallanzani disse, olha, eu quebrei os gargalos, então agora tem ser vivo. É claro, porque o ser vivo do ar vai gerar outro ser vivo. E o Needham respondeu, olha, na realidade, quando tu quebrou o gargalo, a força vital, o princípio ativo foi restabelecido. Então, a controvérsia, ela persiste. Bem, para resolver essa questão, a Academia Francesa resolveu chamar Louis Pasteur, certo? E ele fez os experimentos em 1860 e 1862, certo? Louis Pasteur era membro da Academia de Ciências, de Medicina e da Academia Francesa. E com o experimento dele, ele derrubou a teoria da abiogênese, ou geração espontânea. Qual foi o experimento do Louis Pasteur? Ele é chamado experimento do pescoço de cisne. Então ele deveria manter alguns itens, tanto do experimento de Needham como do experimento de Spallanzani. Então notem que o caldo nutritivo usado pelos dois cientistas anteriores permaneceu. Ele coloca então esse caldo dentro de um balão de vidro, certo? Então ele fecha esse lugar, tá? E estica o gargalo com fogo, tá? E ele faz uma curvatura com esse gargalo
usando fogo. Muito bem. Aqui ele ferve e esteriliza, assim como Spallanzani também fez. Então, essa esterilização leva à morte dos seres vivos que estão aqui dentro. Muito bem, outra coisa que ele deveria manter é o acesso dessa matéria inanimada aqui, ó, com a força vital que existe no ar, o princípio ativo que existe no ar. Então, isso foi essencial lá no experimento do Needham e que aparece aqui, ó, deixou o contato. Mesmo assim, os seres vivos não surgiram, não tem micro-organismos aqui. É claro, né, gente, que a gente observando aqui o experimento e com o conhecimento que a gente tem hoje, as moscas não conseguiriam passar por aqui para depositar os ovos. Esporos de fungos não conseguem chegar lá, bactérias também não. Então, não tem como ter acesso a esse lugar pela curvatura, certo? Então, depois de um tempo, ele quebrou o gargalo, não encontraram seres vivos aqui, e aí sim os seres vivos surgiram. Então, ele terminou definitivamente com a teoria da abiogênese ou geração espontânea, e a força vital, o princípio ativo que existe no ar, foi deixada ali normal, quer dizer, o frasco tinha acesso ao ar, mas os seres vivos não apareceram naquele frasco. Meses depois, em 1864, eles abriram o frasco e ele ainda permanecia inalterado. Inclusive, quem visita o Museu da França, o Museu de Ciências da França, diz que o frasco de pescoço de cisne permanece lá e tem caldo ali dentro. Provavelmente é outro caldo, tá, gente? Não deve ter passado esse tempo todo aí com o mesmo caldo, com certeza. Então, a conclusão: um ser vivo só nasce a partir de outro pré-existente. Essa teoria é conhecida por biogênese. Próxima aula, vamos ver a origem química da vida biológica. Permaneça no nosso canal, dê o seu like, se inscreva no canal que para nós é muito importante. Abraço!